Agora aqui, todo mundo está falando desse filme, né? Anjos e Demônios, que é a continuação do Código da Vinci, né? Tirado do livro do tal do Dan Brown. Olha, esse filme aí, eu não vi o filme ainda, eu li um resuminho da história, né? E a história é assim, é como a igreja malvada, né, organizou uma conspiração para matar todos os membros da Ordem dos Illuminati. Illuminati é aquela ordem secreta fundada por Adam Weishaupt no começo do século XIX, né, para derrubar todos os governos e instituir um governo comunista mundial, né? Então, eu sei o seguinte, nesse negócio de teoria da conspiração, né, se você simplesmente disser que existe a Ordem dos Illuminati, que ela existiu, mais ainda que ela continue existindo, todo mundo cai de pau em você, chama você de teórico da conspiração, já quer internar você. Agora, se você disser que, além da Ordem dos Illuminati, tem uma outra conspiração mais profunda para acabar com a Ordem dos Illuminati, isso pode. E é bonito. Quer dizer, teoria da conspiração, né, é loucura, é paranoia, exceto se a conspiração for da Igreja Católica. Tá certo? Daí vale tudo. Quer dizer, foi a Igreja Católica que fez o 11 de setembro, né? É a Igreja Católica que vende droga para todo mundo, a Igreja Católica que está espalhando a pedofilia para tudo quanto é lado, e agora a Igreja Católica está matando os coitados dos Illuminati, apesar de eles não existirem. Você não pode dizer que eles existem, mas pode dizer que a Igreja Católica os mata. Então, você veja que esse negócio ecumênico que tem hoje aí na ONU, né? Todo mundo hoje em dia é ecumênico, é assim, todas as religiões são iguais, mas algumas são mais iguais que as outras. Tá certo? Então, teoria de conspiração não vale, exceto se o conspirador for a Igreja Católica. Eu acho que é o seguinte, eu acho que a cultura moderna inteira é revolucionária, toda ela. Tá certo? Vai fazer 3 ou 4 séculos que é assim. Uhum. E resultado, a influência cultural, ela é onipresente, ela penetra por todos os poros. E, sobretudo, ela coloca padrões morais, ela cria símbolos de moralidade, tá certo? E projeta as virtudes morais em certos ídolos. E pronto, as pessoas se prosternam perante esses ídolos, porque esses ídolos são visíveis e Deus é invisível. Então, é praticamente irresistível. Aqueles que se arrogam todas as virtudes, tá certo? Acabam funcionando mesmo como se fossem ídolos e totem. Então, se tornam intocáveis. E os conservadores, no fundo, se sentem culpados quando eles pensam. Não é quando eles dizem, quando eles pensam alguma coisa contra esses caras. Quer dizer, é uma influência psicológica muito profunda. Agora, Sim. esse pessoal, tudo isso é idolatria, porra. Você tá entendendo? Porque. Nós estamos entrando num mundo seguinte, em que a decomposição de valores civilizacionais milenares está derrubando, está destruindo completamente a razão humana. Razão significa também ciência da hierarquia e ciência das proporções. Então você vê que todos os sistemas jurídicos existentes no mundo e todos os direitos constitucionais são sempre, vamos dizer, um edifício, mas faz uma pirâmide, onde você tem os princípios fundamentais ali, e você tem uma ordem dedutiva, que vai descendo desde o mais geral para o mais particular, e no qual as leis específicas têm que ser coerentes com os princípios gerais. Isso aí acabou, porque hoje em dia as pessoas não são mais capazes de captar a ideia de um sistema dedutivo e muito menos um sistema legal. Então, o que acontece? Surgem novos códigos, novas leis e novas reações morais, novas crenças morais, que são absolutamente casuísticas e totalmente aleatórias. E que, de repente, certas coisas, só porque desagradam um grupinho e tal, se torna feio, imoral. Não é isso? Agora, por exemplo, agora você não pode nem fumar no meio da rua, porque vai ter o fumo de terceira mão, né? É o fumo duplamente passivo. Quer dizer, não basta você fumar na frente do carro. Não, você fuma lá no meio da rua, apaga o cigarro no meio da rua e daí você volta. Mas as partículas de nicotina estão na sua roupa. E todo mundo vai morrer quando você entrar na sala. Tá certo? Então, isso aí também daqui a pouco vai ser proibido. Você não pode fumar nem no meio da rua. Tá certo? Você diz, não, mas olha, eu fui lá no meio do deserto do Mojave, fumei lá no deserto. Falei, não adianta nada, meu filho. Você depois voltou aqui e trouxe as partículas e está matando todo mundo. Você é um criminoso. Tá certo? Então, por outro lado,
Né? Por exemplo, gay não gosta que fale mal do homossexualismo. Ele acha que o homossexualismo é uma coisa sacrossanta. Por exemplo, você que é católico, passou a vida comungando, confessando e na missa, você acha que essas coisas são santas. O sujeito acha que dar o cu é santo. Você tá entendendo? E porque ele acha isso, você falar mal, dispara, vira uma coisa feia e vira crime. Isso é o casuísmo total. Quer dizer, como nós vamos deduzir de princípios jurídicos universais uma coisa dessa? É absolutamente impossível. Porque quando o pessoal fala, vamos dizer, casamento gay, você sabe que o casamento é uma relação natural, fundada na possibilidade, fundada no poder da procriação. O casamento universalmente é isto. Quer dizer, quando você fala casamento gay, não é casamento no sentido de uma relação natural, é apenas uma relação social, é apenas uma convenção. Nós sabemos que o casamento, no sentido tradicional, ele é a tradução, vamos dizer, social de uma relação natural pré-existente. Isso aqui não é baseado no simples prazer sexual, mas na possibilidade da procriação. Tanto que, se o sujeito casa com a mulher e depois se revela que ou ele é um dos dois é estéril, o casamento pode ser anulado. Veja até que ponto o casamento é baseado na procriação. Isso quer dizer que o sujeito é estéril e não declara isso, ou ele não sabe, ele casa e a mulher pode pedir a anulação do casamento, e ele também pode, se ela for estéril. Então, universalmente, o casamento é uma relação natural baseada na procriação e codificado, então, nas leis, regulamentado nas leis. É uma relação natural pré-existente, presta atenção, pré-existente, desde que o mundo é mundo. Antes de existir lei do casamento, já existia casamento, já se formava família, tá certo? Ninguém vem dizer que o pessoal procriava, qualquer um comia qualquer um e saía correndo, porque se fosse assim, todos os bebês teriam morrido de fome, porra. Então isso quer dizer que o casamento, no sentido de um homem e uma mulher, que procriam, é uma coisa que existiu desde muito antes. Existiam fórmulas variadas, tá certo? Mas, basicamente, era a mesma coisa. Então, na união gay, não existe isso, não existe essa relação natural. Existe apenas a busca comum de um determinado tipo de prazer, de um determinado tipo de afeição, tá certo? Então, evidentemente, isso só é um casamento em sentido figurado. Qual é o casamento? Significa que, presta atenção, você pega essa mera relação pessoal, essa mera afeição pessoal ou atração mútua pessoal e a codifica em lei como se fosse um casamento. Ou seja, como se fosse uma relação natural. Então aí o que é uma mera convenção social passa a ser aceito nos mesmos termos que uma relação natural. Ou seja, a realidade física se superpõe o quê? Uma convenção social. E agora você vai ter que engolir que aquela convenção social criou uma relação natural. Quer dizer, isso aí já é para destruir o cérebro de qualquer um. Você entende? Que se você aceitou que existe um negócio chamado casamento gay, você já é um idiota pelo simples fato de ter aceito isso. Casamento gay, mesmo que as leis o determinem, ela não vai existir. Ele não é um casamento. Tá certo? É apenas uma relação entre dois, sem virtualidade e procriação.